CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, hoje a gente tem uma super dica, né, para os pais que estão nos ouvindo, que é sobre o uso de telas por conta das nossas crianças, né, viciadas em TikTok e Reels e tudo mais, né? E jogos Fernanda. também, né? Exatamente. O acesso de crianças e adolescentes a telas de celulares, tablets, computadores é uma preocupação atual dos seus responsáveis, pais, mães e responsáveis. Pois uma coisa muito legal, o governo federal lançou nessa terça-feira agora, né, que passou, uma publicação chamada Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre o Uso de Dispositivos Digitais, que é um documento bem completo, todo em português, né, bem completo, bem extenso, inclusive com mais de 60 páginas. Tem um outro documento de resumo, né, dessa situação, mas que propõe orientar pais, mães responsáveis, mas também educadores, influenciadores e empresas, como plataformas digitais, de como fazer, né, essa adequação, né, esse uso racional de telas pelas crianças e adolescentes. Muito legal, né? O documento ele foi desenvolvido através de pesquisas científicas, né, e agregou várias práticas de uso, né, de dispositivos digitais nessa questão. Então, o documento ele aborda temas como impacto das telas na saúde mental, segurança online, cyberbullying, né, e o equilíbrio entre atividades digitais e interações do mundo real, né, para fazer isso. Além de trazer uma série de recomendações para o uso responsável da tela, né, por crianças, né, e adolescentes nesse caso, né? Uhum. Ele explica como funciona o modelo de negócio para plataformas digitais, né, e propõe essa mediação, né, da familiar com escuta e comunicação aos clientes. Muito legal, né? Ele fala, inclusive, né, que a primeira infância, né, bebês até 2 anos, não devem ter acesso a telas, né, salvo videochamadas com os familiares, né? Então, importante na fase até os 6 anos, é importante que dá preferência a conteúdos audiovisuais, né? Segundo a classificação indicativa, com curadoria do conteúdo, né, para isso. Né? De 6 aos 11, recomenda o uso, caso necessário, de telefones que não têm o acesso à rede ou então que têm um acesso muito limitado à rede, né, nesse caso, né, nessa questão, né? E adolescente de 12 a 17, é importante, né, ter aquela questão de esclarecimento, né? Ou seja, do que muitas vezes o pai e mãe responsável não conseguem estar do lado, né? E ele tem, então, essa preocupação de esclarecimento dos adolescentes nessa questão. É muito, muito legal, o documento é muito interessante, né? Inclusive tem restrições para os adultos também, né? Os adultos também têm uma série de impactos com o uso excessivo de telas, né, para isso. Então, nessa questão. Quem quiser baixar o guia, o link é bastante grande, mas eu fiz um encurtador de links aqui. Quem quiser baixar o guia completo ou o resumo do guia, entrar no site bit.ly, né, /guia uso de telas, tudo junto, não? bit.ly, guia uso de telas. Vai ter acesso lá à página, é gratuito o documento, pode baixar. Eu dei uma leitura no documento, está bem interessante mesmo, bastante ilustração, os textos bem escritos. E tem um documento completo, com mais de 160 páginas, como eu falei, e tem um chamado guia, resumo o sumário, né? Que é um resumo do documento todo, que talvez seja mais fácil da leitura, né? Com os ambientes, entendeu? Para você que não conseguiu anotar o caminho, a Patrícia já deixou aonde? No Threads e no Twitter, Fernanda. Viu? Tem lá o caminho certinho. O link está lá já para os bom. nossos ouvintes. Oi? O link já está lá para os nossos ouvintes. Sim, isso, exatamente. Muito bom. Aí, assim, recomendo, né, para quem tem filho, né, pequeno, adolescente, dá uma leitura no documento. O resumo, né, é interessante, inclusive, o resumo você lê, principalmente com os adolescentes, lê junto, conversar sobre o tema junto, aproveita, né, reúne com o adolescente, mostra o documento, né, para eles e faz uma leitura em conjunto, né, discutindo um pouco, até na questão de conscientização do que vai acontecer, que riscos que podem ter na internet ou no uso de telas. Muito, muito interessante. Agora, existem inúmeras estratégias também para bloquear essa tela, né? Exatamente, ou seja, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, né? Eu uso, né, o Family Link, que é uma ferramenta gratuita do Google e funciona bastante bem. Você limita a questão de acesso a jogos, você limita
a forma a possibilidade de instalação de aplicativos novos, né? Você controla isso também, e você controla o tempo de uso, né, dos dispositivos ou do dispositivo que a criança tem acesso também para isso. Então, você tem um controle bastante bom dessa situação. Existem outras ferramentas pagas, mas no caso do Google Family Link é bem interessante, funciona bastante bem. E eu não sei o nome do aplicativo, não sei se é o Family Link, né? Mas você consegue controlar o número de horas que o smartphone recebe o sinal da internet. Depois ele bloqueia. E sim, também. O Family Link faz isso também. Faz? Faz. Você pode definir os horários de navegação da internet. Então, o celular vai funcionar conectado à internet apenas nos horários que você definir. Fora desses horários, ele pode ter acesso ao celular, mas offline, né? Ou seja, com jogos que estão ou aplicativos que estão instalados no celular, basicamente. Uhum. Isso. Muito bom. Você falou, né, de que para cada idade, né, tem uma espécie aí de degrau, né, do que eles podem consumir. Uhum. E a gente não pode deixar de lembrar da nossa responsabilidade de monitorar isso tudo, né? Exatamente, assim, sempre que possível, né, o pai ou mãe responsável, ele está próximo, principalmente crianças menores, né, que não tem um filtro muito bom, né, não consegue filtrar o que é ou não adequado, né, é uma questão interessante. Outras ferramentas, por exemplo, como o YouTube, né, existe uma solução do YouTube Kids que você pode, né, o pai ou mãe responsável, ele cria uma conta para a criança e ele consegue filtrar o que pode ou não aparecer naquela lista de pesquisa da criança, né, no YouTube Kids. Então, por exemplo, eu também tenho isso, também uso isso, e aí tem alguns, mesmo no YouTube Kids, infelizmente tem alguns desenhos que me pareceram que não eram muito adequados para a idade, né, do meu filho. Então, você consegue bloquear aquele canal, ou seja, então aquele vídeo, ou aqueles vídeos daquele canal não vão aparecer mais para aquele aplicativo do YouTube Kids daquela criança. Só os que você deixa. Então, é uma forma também bastante interessante de você monitorar, né, e bloquear aqueles conteúdos que você não acha adequado para a criança. Uhum. E ficar do lado, né? Aprender, né? Exatamente. Né? E assim, o tipo de configuração é bastante intuitivo, eu diria. Então, mesmo uma pessoa que talvez não tenha muita experiência na área de informática ou que precise ter alguma situação, normalmente os aplicativos já foram feitos, né? Tanto o YouTube Kids quanto o Google Family Link, com uma interface bastante clara, tranquila, assim, direta do que você precisa fazer, como você pode bloquear ou não, horários que você precisa bloquear ou não, a navegação ou instalação dos aplicativos, né? É bem tranquilo. É isso. Bom, Gilberto já falou um pouquinho o que ele faz em casa, né? E quais são... os aplicativos também você consegue botar uns filtros, tá? Sim. Nessa situação, inclusive, você pode definir lá no Google Play, né? No caso do Android, né? Os aplicativos que podem ou não ser instalados, né, nessa situação. Então, você consegue controlar, inclusive, isso, né, para as crianças. No caso de adolescentes, é um pouco mais complicado, porque, na verdade, não tem é difícil você ter um acompanhamento de perto, né, nesse caso. Então, no caso de adolescente, o caminho é realmente esclarecimento, né, dos riscos e problemas e cuidados que devem ser tomados na navegação da internet e no uso de aplicativos. Uhum. Nós estamos quase indo para o Repórter CBN, Gilberto. Me chegam 2 perguntas aqui de ouvintes com problemas no seu smartphone, tá? E substituições também. A Evânia, ela tem um Motorola G54, toda hora está pedindo uma atualização que é Android, e ela disse que ela não faz atualizações. Eu vou deixar para você responder assim que o Repórter CBN acabar, qual a necessidade de atualizar um aparelho toda vez que ele demanda. Combinado. Tá bom? Combinado. De volta aqui com o nosso CBN Vitória nesta sexta-feira, hoje 14 de março de 2025. Gilberto Sudré ao vivo, fala de tecnologia, e hoje a gente esclarece a dúvida de 2 ouvintes. Um que está precisando de atualizações ou não, e a gente explica como é que isso funciona, e o outro quer trocar de aparelho. Vamos responder primeiro assim, a gente tem que atualizar toda vez que o fabricante manda o anúncio lá de atualização, Gilberto?
É importante a atualização do sistema porque ele vai corrigir uma série de problemas, né, que tem na versão anterior, né, vai implementar talvez novas funcionalidades no sistema, mesmo que isso venha ocupar um pouco mais de espaço no smartphone, né, ou seja, na atualização, mas é importante que a gente mantenha tanto o sistema operacional quanto os aplicativos atualizados exatamente para evitar que falhas conhecidas sejam exploradas e você tenha seu dispositivo infectado ou invadido, por exemplo. Uhum. Então ela tem que fazer, a nossa ouvinte aqui. Então ela tem que fazer a atualização que está demandada. Então, exatamente, é aceitar a atualização e fazer a atualização do sistema para isso. Tá. O outro ouvinte, ele tem um Moto G52 e quer trocar por um G75. Ele pergunta se é o caminho. É um caminho interessante, de uma evolução interessante, vai trocar um aparelho que vai ser um pouco melhor do que o aparelho que ele tem hoje, né? Bem interessante. Vale a pena então? Isso, exatamente, fazer a atualização do smartphone, né, para essa versão mais nova. Isso. Ou então é isso. Gilberto, vamos finalizando com os seus destaques? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Vamos começar aqui com uma novidade bastante legal para os usuários de Apple, né? O iOS 19 vai ter a maior mudança de visual em anos. A Apple prepara uma grande atualização de design das interfaces dos sistemas operacionais, iPhone, iPad e Mac, e vai ser a maior mudança desde o iOS 7, né, de 2013, e trará uma experiência entre plataformas mais otimizadas. As mudanças virão no iOS 19, né, o iPad 19, macOS 16, né, para isso. Então, realmente vai ter um ambiente visual completamente diferente, com um sistema operacional, né, baseado no Vision Pro, que é aquele sistema operacional que era dos óculos de realidade virtual da Apple. Então, vamos esperar aí uma grande mudança, né, visual do iOS para o iOS 19, para isso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana é que segundo uma pesquisa, né, da ClearSale, os brasileiros preferem ser informados através de seu aplicativo de banco sobre problemas de segurança e não através de WhatsApp e SMS também. Um caso bem interessante, ou seja, 41% dos entrevistados preferem ser avisados pelo aplicativo de banco, né, do que com outros aplicativos como WhatsApp, ligação telefônica ou e-mail. Eles confiam mais no aplicativo de banco. Então, corretos, viu? Realmente, as outras formas de conexão, tipo ligação telefônica ou SMS, são bastante inseguras. Então, via o aplicativo de banco, é uma questão bastante mais segura para isso. Bem interessante a pesquisa. E, por último, uma notícia interessante, 50 anos da Microsoft. A Microsoft está fazendo agora, em abril, 50 anos de existência, né? Então, a empresa foi fundada dia 4 de abril de 1975, né? E agora tem uma série de curiosidades, como ele foi criado. Ele foi criado basicamente através de uma notícia de uma revista do lançamento de um computador chamado Altair 8800, né, para isso, né? A Windows 10 ainda é a versão mais usada no mundo, não é o Windows 11, ainda é o Windows 10, né, nesse caso, né? E a Microsoft, ela abriu o primeiro escritório no Brasil em 1989, né, para isso, né? Então, essa questão é bastante interessante para 50 anos da Microsoft. Tá certo, então. Obrigada, viu, Gilberto, pela sua participação, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes da CBN e um excelente final de semana para todos. E até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta-feira.